Aleluia. Boa noite a todos. Graça, vida e paz. Quem eu não cumprimentei oficialmente, louvado seja Deus. Graças a Deus por você estar aqui. Pode se assentar em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Louvado seja o nome do Senhor, por nós estarmos reunidos mais uma vez aqui, neste lugar, não? Graças nós te damos, Senhor. Obrigado. Louvado seja Deus. Versículo 34, Jesus fala sobre o grande mandamento. Jesus é questionado por alguns fariseus, como sempre, né? Jesus sempre questionado. Creio que isso não mudou até os dias de hoje, Jesus continua sendo muito questionado. Mas o amor dele está presente nas nossas vidas. E esse texto, quando Jesus é questionado pelos fariseus para responder-lhes acerca da lei, diz o texto, versículo 34, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, ou seja, estavam ali dois tipos de pessoas, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então, logicamente, sempre os fariseus, quando encontravam Jesus, fariseus, saduceus, eles queriam confrontá-lo, para ver se em alguma coisa ele falhava, em alguma coisa ele não conseguia responder. Mas Jesus, em todas as ocasiões, respondeu sempre dando uma lição a eles e sempre deixando uma lição para nós. Então, eles perguntaram assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse a eles: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhantemente a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem ou dependem toda a lei e os profetas. Então veja que Jesus começa esse diálogo com esses homens, provavelmente vindo de uma passagem um pouco anterior aqui, onde ele fala sobre outros aspectos também, sempre nesse debate. Mas aqui a gente vê que Jesus está falando de um princípio ativo da vinda dele, e a razão maior para nós estarmos aqui. Esta é a verdade para nós. Jesus diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Um versículo, talvez, se não o mais conhecido, ou dos mais conhecidos da palavra de Deus, é João 3,16, que fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanto a palavra de Deus para nós, como a palavra que Jesus falou aqui para aqueles homens, acerca do que eles deveriam fazer, é relacionada somente a uma questão: amar e amar. Tanto Deus, amando-nos acima de todas as coisas, entregando o seu Filho, como a pastora leu no início aqui, Isaías 53 relata o que foi, o que é a cruz do Senhor, o que foi a cruz do Senhor, o que ela representa para nós, mas tudo isso só foi feito por uma única, exclusiva e poderosa razão: por amor. E quando aqueles homens questionaram Jesus, o que nós fazemos, o que nós devemos fazer para cumprir a lei, acerca da lei, qual é o grande mandamento? Jesus não citou outras passagens, Jesus não citou outras circunstâncias a não ser
amem a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro. Amem ao Senhor sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Aqui é algo que demonstra para nós o que? É algo incondicional. É algo que vem de dentro de nós, que vem para Deus e que precisa ser nutrido. Durante essa semana, Deus tem falado comigo desde o domingo passado aqui, e nessa semana tivemos um evento aqui que como disse ontem aqui, para os irmãos que estavam aqui ontem, não me deixou chateado, mas a gente vê as coisas acontecerem, levaram toda a nossa luz aqui, todos os fios de luz aqui da igreja, nós ficamos no escuro durante 3 dias, culto de quarta-feira fizemos com a luz do posto. Mas em tudo isso, em todas essas coisas, em toda essa semana, Deus tem falado comigo acerca do dia em que Deus me chamou. Eu quero me dar hoje como testemunho para vocês. A palavra definitiva que Deus falou ao meu coração foi um dia que eu estava orando, eu já falei isso, mas para alguns que são mais novos, um dia eu estava orando e sempre pensei nisso, em ministério, mas colocava isso diante de Deus apenas. E um dia eu estava orando e falei para o Senhor Jesus, numa manhã, falei, Senhor, eu amo o Senhor. Senhor, como eu amo o Senhor. Falei assim, Jesus, eu te amo. Na minha oração, ali. E veio forte no meu coração, bem forte no meu coração. Como é que você está me amando, hein? De que forma é essa? Será que você simplesmente está falando isso? Assim? O que eu significo verdadeiramente para você quando você faz essa declaração para mim? E aí então Deus me veio no meu coração. É assim que Deus fala comigo, com outras pessoas é diferente, com você quem sabe seja diferente. Tem pessoas que ouvem a voz audível de Deus, e eu acho que isso é possível. Mas em mim vem no meu coração, vem dentro do meu peito. E veio o versículo de João capítulo 21, quando Jesus encontra Pedro e fala para ele, você me ama? E aí Pedro responde, amo o Senhor. Mas Jesus não que ele não fica satisfeito com a resposta, e alguns teólogos, comentava com os irmãos aqui ontem, falam que talvez isso seja... Essas 3 vezes que Jesus pergunta para Pedro são relacionadas às 3 vezes que Pedro o negou, mas eu entendo que Jesus, mesmo na minha ótica de ver para hoje esse texto, é que Jesus estava querendo demonstrar para Pedro quão era importante a resposta dele. Porque Jesus sabia o sentimento, Jesus sabe o que você sente, Jesus sabe o que eu sinto. Jesus sabe como eu vim para cá hoje, Jesus sabe como você veio para cá hoje, como você está, como você passou a semana, como foi a tua semana. Jesus sabe todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Mas Jesus pergunta 3 vezes isso para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta então as minhas ovelhas, Senhor. Pedro. E de novo ele fala, Pedro, você me ama? E a gente pode mentalizar esse diálogo, que é um diálogo individual. Veja, um diálogo individual. Então ele pergunta de novo, Pedro, você me ama? Pedro fala, amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E por uma 3ª vez, Jesus fala, Pedro, você me ama, Pedro? Aí Pedro fala, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então... agora a tua vida vai mudar. Então Deus tem essa conversa, Jesus tem essa conversa em particular com Pedro, para saber dele, não, porque Jesus com certeza já sabia das suas respostas, já sabia o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Mas Jesus deixa escrito isso para nós, e afirma isso para Pedro, a necessidade de nós estarmos reafirmando isso na nossa vida. Deus, a Bíblia diz que se nós negarmos a Ele, Ele não nos negará. Se nós formos infiéis, Ele permanecerá. Quando a gente fala, se nós o negarmos, Ele fala, aquele que me negar, eu negarei, aquele que me receber, eu receberei.
Mas quando se fala assim, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então esse amor de João 3,16, ele permanece da mesma maneira quando a gente olha para uma cruz e lembra do que Jesus aqui estava há 2000 e poucos anos atrás, estava no madeiro sendo crucificado por uma razão única, por amor. Por amor. Então, quando a gente vê que essa discussão acerca disso, com os fariseus, com os saduceus, e depois a confirmação de Jesus diante de Pedro, para que ele reafirmasse aquilo, para que ele estivesse todo momento imaginando aquilo, a gente vê duas coisas: o amor de Deus é fiel, o nosso nem sempre. O amor de Deus é fiel, o nosso muitas vezes não é fiel. Muitas vezes a nossa fidelidade para com o amor de Deus, ou o nosso amor para com Deus, ela não está mais sendo fiel. E é isso que Deus tem trabalhado no meu coração esta semana, me colocando no meu coração, trabalhando na minha vida para trazer essa mensagem hoje para esta igreja aqui. Mas aquilo que Deus já trabalhou no meu coração, e Deus me mostrou aqui durante esse louvor, as suas vozes me impactaram, eu aqui na frente, as suas vozes. Não foram as vozes desses meninos aqui. Foram as suas vozes que eu escutava aqui da frente. E eu falava: Senhor, tua igreja hoje está te adorando, Senhor. A tua igreja hoje verdadeiramente está te glorificando. O Senhor está nos céus ouvindo isso, Senhor. Pela nossa simplicidade aqui, gente. Deus ouve isso. Deus ouve isso. Só que o texto real que Deus me deu para essa noite, o texto real que Deus pôs no meu coração, e eu fui buscando esses textos adjacentes para colocar diante do Senhor, será que nós somos capazes de amar a Deus em todo o tempo? Será que isso que Jesus falou aqui, aqueles homens que estavam tentando tirá-lo ali, tentar fazer uma pegadinha para ele ali, para que ele caísse em alguma coisa que não estava escrito? Será que a gente tem condições, será que nós somos verdadeiramente capazes de nos mantermos firmes com relação ao amor que nós temos para com o Senhor? E amar o Senhor, eu entendi na minha caminhada, naquilo que Deus trabalhou no meu coração, que não é somente declarar a Ele: eu amo ao Senhor. Quem sabe muitas pessoas, se você falar para elas, elas vão dizer que amam. Mas o amor de Deus vai te fazer, você amando a Deus, vai te fazer desfrutar da intimidade de Deus. Vai fazer com que você desfrute da adoração diante do Senhor, vai fazer com que você se coloque diante dEle, e na presença do Senhor, haja cura sobre a tua vida, haja restauração sobre o teu lar, haja restauração sobre tua casa, haja restauração sobre o teu casamento, haja restauração sobre a sua vida sentimental. Mas o texto que Deus me deu nesta noite, para que eu estivesse compartilhando com vocês, é que, lendo os evangelhos, lendo as cartas do apóstolo Paulo, eu encontrei que a igreja que Paulo mais tempo se dedicou foi a igreja de Éfeso. Paulo provavelmente ficou lá em Éfeso durante 3 anos. Em Corinto ele ficou aproximadamente 2 anos, mas em Éfeso ele ficou com Áquila e Priscila, um casal abençoado que o guardou na sua casa, e ali eles fundaram a igreja do Senhor. Ele ali ficou e se dedicou à igreja de Éfeso por 3 anos. Não faz 3 anos que nós estamos aqui.
Faz 1 ano e 7 meses que nós estamos aqui. Então veja o quanto o apóstolo Paulo dedicou do seu tempo para uma igreja. O quanto o apóstolo Paulo dedicou do seu tempo para a igreja de Éfeso. E se a gente for ler a carta aos Efésios, a gente vai ver muitas coisas que Paulo dedicou tempo ali. Paulo se preparou, se colocou ali, gastou o seu tempo com aquelas pessoas, com os efésios. Escreveu carta para eles, preso, escreveu carta para eles. E a gente vai entender o quê? Que Paulo era o pregador do Senhor, era um homem dos gentios, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem com palavras persuasivas do poder de Deus, e ele mesmo diz lá em 1 Coríntios, eu não prego através de palavras humanas, nem de sabedoria minha ou humana, mas eu falo acerca do poder de Deus. Então eu fico imaginando que a igreja de Éfeso foi uma igreja muito estruturada, porque Paulo estava ali, ficou ali, algumas ele passou, tinha a fundação, ele deixava algumas pessoas lá e prosseguia nas suas viagens, porque ele fez 3 viagens missionárias longas. Mas o que acontece? Quando a gente abre, e você pode abrir comigo, o livro de Apocalipse, e essa é a raiz maior da nossa mensagem de hoje, porque eu entendo que Deus usa-nos e fala conosco em determinadas circunstâncias para que a gente consiga entender o propósito que Deus tem para nós aqui hoje, neste lugar, nesta igreja aqui, é 4 paredes, mas o que vale é que você está aqui, que eu estou aqui. É isso que Deus está olhando. Quando nós não estávamos aqui, Deus não estava aqui porque não tinha ninguém aqui. Mas quando nós começamos a chegar, o Espírito Santo de Deus em nós traduz para Deus a presença de filhos e filhas que estão aqui nesse lugar. Então Deus tem uma palavra para nós hoje. E a palavra que Deus tem para nós hoje, acerca disso, e acerca de amor, e acerca da verdade, nós conseguimos, somos capazes de amar incondicionalmente o nosso Deus. Aí eu creio que a grande maioria, ou na sua totalidade aqui, são pessoas cristãs, que já receberam Jesus como Senhor das suas vidas. E um dia você fez isso, um dia eu fiz isso, e você lembra dos teus primeiros dias dedicados a orar, a glorificar, a colocar um cântico, a colocar uma música cristã, em glorificar o nome do Senhor, em olhar a palavra de Deus? Você consegue lembrar um pouco das primeiras vezes, das primeiras semanas, dos primeiros dias? E Jesus escolhe o apóstolo João na ilha de Pátimos, e é bom dizer que João não estava lá passeando numa ilha paradisíaca. João estava preso, João estava numa cela provavelmente, e ali aparece o Senhor para ele, ali ele tem uma visão das últimas coisas, que ele nos deixa relatadas. Mas o interessante é que Jesus já está falando com o apóstolo João sobre as igrejas. Tão pouco tempo após Jesus já ter sido glorificado com o seu corpo ressurreto, após o Evangelho já estar caminhando com as suas próprias pernas, o Espírito Santo agindo com as coisas, com as circunstâncias, mas o apóstolo João recebe uma visão em que Jesus, para começar, ele não mostra nada do que vai acontecer, ele mostra do que está acontecendo. Ele não mostra, lá vocês terão a Nova Jerusalém, vejam, vai ter as guerras, mas eu vou estar lá, eu vou vencer, a igreja vai descer comigo, nós vamos vencer, vai ter o milênio de paz, todo aquele estudo que a gente tem.
Jesus não começa assim. Jesus começa relatando a situação em que a igreja está. E aí eu fico pensando, se a gente fosse sem ter este relato, e se a gente soubesse, olha, o apóstolo Paulo ficou 3 anos na Eccaléu, comunidade em Cristo, pregando a mensagem do Senhor. O apóstolo Paulo ficou aqui 3 anos pregando a mensagem do Senhor. Quais notícias será que nós ouviríamos dessa Eccaléu, em que o apóstolo Paulo ficou durante 3 anos pregando e ensinando e alicerçando a igreja? Eu creio que seriam as melhores possíveis, porque eles tiveram um grande mestre. Éfeso teve essa qualidade de ter um grande mestre ali, porém, quando Jesus vai falar com João, vai mostrar para João qual é a primeira igreja que Jesus mostra para João. Apocalipse capítulo 2, abra lá. Qual é a primeira igreja que Jesus fala, João, eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então anota aí, João. Fala, ó, eu vou te mostrar aí, ó. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. A igreja que talvez fosse a mais estruturada da sua época, com uma pregação firme e constante, apostólica de Paulo. Mas o que acontece ali? Veja o que Jesus fala lá, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Veja toda a representação da beleza, da formosura, do poder, da glória que há nos céus, da presença poderosa de Jesus. Então Jesus fala àquela igreja e deixa escrito para nós: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Veja lá, vai colocando, você vai seguindo comigo. A tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos, e não os são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes, tem paciência, vocês estão trabalhando pelo meu nome. Vocês não estão cansados, vocês estão trabalhando pela minha causa, vocês estão declarando o meu poder, vocês estão interpretando que tem pessoas no meio de vocês que são fraudulentos, que dizem ser apóstolos, mas não são. Vocês têm uma qualidade excepcional, vocês são pacientes, vocês seguram todas as coisas, vocês se mantêm firmes em todo momento, igreja de Éfeso. Vocês estão fazendo as obras que eu disse para vocês fazerem. Vocês estão ali, vocês não estão cansados, vocês estão fazendo tudo aquilo que o apóstolo Paulo declarou para vocês, deixou vocês cientes de tudo, estabeleceu o trabalho, a certeza, a direção, a ideia poderosa do que é o Evangelho, do que acontece em todo lugar, e eu vejo vocês assim, eu vejo vocês dessa forma, vocês estão declarando, eu sou do Senhor, eu estou declarando, Cristo está aqui, eu estou declarando, essa igreja tem trabalhado, essa igreja tem feito coisas, essa igreja tem se aprimorado em trabalhar para o Senhor. Mas Jesus no versículo número 4 diz, porém, e o porém de Jesus, ele vem como uma espada de 2 gumes que nos atravessa. Porém, ele diz assim, Éfeso, eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor.
vocês não me amam mais. Vocês não participam mais da minha intimidade. Vocês não participam mais da minha adoração. Vocês deixaram o primeiro amor. Portanto, eu quero que vocês lembrem. Ouça isso no teu coração. Eu quero que vocês lembrem de onde vocês caíram. Eu quero que vocês lembrem quem vocês eram antes de me conhecer. Arrependam-se e voltem a praticar o amor. Voltem a praticar as primeiras obras. Porque senão eu virei brevemente e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se vocês não se arrependerem. Tens, porém, isto, que vocês também aborrecem as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O que Jesus está falando conosco hoje aqui? O que Jesus está se colocando para nós aqui como igreja do Senhor nessa noite? Nós não podemos abandonar o primeiro amor. Lembram-se que Jesus, no Evangelho de Mateus, lá pelo capítulo 24, 25, ele diz, no final dos tempos, o que aconteceria? O amor de muitos se esfriaria. E veja que nem passou o final dos tempos, e Jesus já está falando para a igreja de Éfeso. Olha, vocês estão trabalhando, olha, vocês estão indo no culto, olha, vocês estão fazendo isso, vocês estão até os nicolaítas, e os nicolaítas eram um grupo de pessoas que entrava na igreja e continuava tendo os mesmos prazeres da carne, a mesma liberdade carnal. Tudo isso continuava acontecendo com os nicolaítas. Eles corrompiam as doutrinas do Senhor dentro da igreja, mas a igreja de Éfeso era uma igreja sustentada na palavra pelo apóstolo Paulo, pelo poder de Deus. Então eles recriminavam isso, e Jesus disse, eu também enxergo em vocês essa excelência. Mas de tudo o que vocês estão fazendo, vocês não podem se esquecer do amor, do primeiro amor, do dia em que vocês olharam para Cristo, do dia em que Cristo os levou, o dia que Deus os levou até Cristo, e você se rendeu a Ele, e que você está aqui hoje, glorificando a Ele com a tua voz de hoje, que ressonou aqui na frente. Se essa igreja tem algum problema de som hoje, para mim, a sonoridade ficou... Para mim, e eu creio que eu estando aqui na frente, escutando vocês de trás, glorificando o nome do Senhor com esses cânticos, nós entendemos que isso chegou até os céus, mas o que Deus tem para falar para nós hoje, não se esqueçam do primeiro amor. Não se esqueçam de estar na presença do Senhor, de desfrutar da comunhão íntima de Deus, porque não é o trabalho que vai nos levar a isso. Pelo que a carta aos Efésios estão falando, pela carta à igreja de Éfeso. Não é o trabalho, não é a repreensão, e a gente tem tentado aqui de todas as formas mostrar aquilo que é santo e aquilo que não é santo, falar com vocês acerca disso, a Bíblia fala conosco acerca disso.
Nós podemos fazer todo tipo de situação merecedora, que a gente entende que seja merecedor diante de Deus, que na realidade merecedor nós não somos de nada, porque a graça é um favor que nós não merecemos. Mas ela me alcançou um dia, ela alcançou você um dia o amor de Deus, a Bíblia diz, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Então o amor de Deus está presente na vida de cada um de nós. Se Cristo está em você, significa que o amor de Deus está em você. O amor irreversível de Deus, Ele vai continuar te amando, independente das circunstâncias, independente do que você faça, o amor de Deus continua para sempre. A questão é, eu sou capaz de manter o amor de Deus, eu amando ao Senhor, por toda a minha vida? Será que tem momentos na minha vida que tudo está acontecendo no automático? Que tudo está acontecendo da forma mais tranquila possível, mas também se perguntar, você me ama? Amo. Se eu perguntar para vocês aqui, digam, eu nunca gostei dessas formas de ação, de situações que você lança. Agora digam, Senhor, eu te amo. Se eu falar aqui para vocês, digam agora, Jesus, eu amo você, ou eu amo o Senhor. Você vai falar, eu vou falar. Mas a questão é que o Espírito de Deus trabalha em nós, para que a nossa resposta, para que a nossa vida seja uma vida daquele que reconhece e daquele que vai fazer este ato hoje, em memória dele, em memória de mim. Assim diz o Senhor, em memória de mim. E o fato principal aqui hoje, eu digo para você, e as pessoas às vezes querem colocar alguns empecilhos a esse momento, mas eu digo para você, o que Deus verdadeiramente está olhando para mim e para você hoje, nesta hora aqui agora, é como está o meu coração diante dEle. O mundo nunca esteve tão sagaz. Na história do mundo, quem sabe a gente nunca viu, e quem sabe a gente vai passar por aqui e Jesus não vai voltar ainda. Pode ser que aconteça isso, todos nós passamos e daqui 100 anos ninguém de nós mais vai estar aqui. E quem sabe a igreja esteja aqui ainda, a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar, né? Mas a verdade é esta, que talvez o mundo esteja muito pior, e as nossas gerações futuras, elas tenham que se motivar muito mais em amor para estar na presença de Deus. Então, se Deus está falando conosco isso hoje, se Deus está falando comigo isso hoje, se Deus está falando contigo isso hoje, é porque o Espírito Santo está falando comigo e com você. Analisa como está o teu amor diante do Senhor. Não o dele por você. O dele por você é fiel. Mas eu tenho olhado para o Senhor desta maneira essa semana. Como a pergunta que Jesus fez para mim no dia em que eu estava orando. Como é que você está me amando? De que forma? O que Deus quer, irmãos, é através do amor dele e em Cristo Jesus, é que tudo aquilo que foi quebrado no jardim do Éden seja restaurado. Esta é a grande verdade. Jesus não veio simplesmente para que fosse batido palma para ele e dito, olha só o que ele fez. Jesus veio para restaurar algo que se havia perdido. E a razão pela qual isso aconteceu é o que João diz em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Jesus diz aos fariseus, aos saduceus naquele dia, qual é o maior mandamento que tem? Não é acerca de dias, não é acerca de leis morais, não é acerca de nada disso. Não mate, não roube, não faça isso, seja uma pessoa boa, faz parte. Mas aquele mandamento que Jesus fala é: ame ao teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. E ao você participar nessa noite, não participe porque simplesmente nós estamos aqui para numa coisa que a igreja instituiu como o primeiro domingo do mês, fazemos ceia. Não, nós já participamos da ceia aqui nessa semana, na quarta, ontem, e vamos participar hoje. Porque não há problema nisso. Não existe na Bíblia, Paulo não disse, no primeiro domingo faço uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez a cada 15 dias, não. É o coração da gente que sente, é o coração da gente que manda. Então, nesta noite, ao você tomar o pão e o sangue, declare o teu amor verdadeiro para com Cristo. Agradeça ao Senhor. Faça esse momento em memória dEle, não em tua memória, não em minha memória. Eu não salvo ninguém, você não salva ninguém. Se Deus não tivesse me colocado na frente, quem sabe, de uma pessoa que se converteu, e eu não quisesse ir lá para pregar e aquela pessoa se converteu, Deus ia colocar outra pessoa. E assim por segurança. Porque Ele ama incondicionalmente. O amor do Senhor, a Bíblia diz que Ele nos constrange. A cruz, a Bíblia diz, a cruz para os ímpios, ela é loucura. Loucura, mas para nós significa o poder de Deus, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, que está dentro de nós. Portanto, nesta noite, ao você participar, não participe como um cerimonial, como uma coisa religiosa, como uma coisa instituída. Não, glorifique ao Senhor, dizendo: Senhor, eu te dou graças, Jesus, a minha vida hoje aqui está para te dizer, Senhor, que se eu não estou mais te amando como no segundo, terceiro dia que eu te encontrei, Senhor, eu quero voltar à minha adoração. Eu quero me arrepender, Senhor, nesta noite. O sentido da palavra de Deus, da vinda de Jesus, é um único: arrependimento. Ele não veio para deixar ninguém rico, Ele não veio para deixar ninguém bem de vida, Ele não veio para deixar nada disso. Ele veio para pregar na nossa vida o arrependimento. E Jesus veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Então, se você está fazendo, e se eu estou aqui hoje, se o meu coração está aqui hoje, no modo automático, eu sou o primeiro a dizer hoje: Senhor, eu me arrependo, Senhor. Me perdoe, Senhor, se eu estou aqui, Deus, simplesmente por estar. Mas eu quero estar aqui hoje de uma forma diferente. Eu quero restaurar, Senhor, o meu amor para contigo, Senhor. Nós estamos num lugar abençoado, Deus, mas independente de tudo que tem à nossa volta aqui, Senhor, a minha vida é em louvor, em adoração a Ti. O meu amor, Senhor, é para Ti. Meninos, podem ir? Esta é a verdade do Evangelho. Mas muitas vezes, irmãos, a gente só está na casa do Senhor. Vou dizer uma coisa bem real para nós. Muitas vezes a gente só vem para receber. Talvez 99% das vezes. Mas essa é uma noite que Deus fala conosco: se entregue para mim. Ele vai continuar operando na tua vida lá fora, Ele vai continuar operando no teu trabalho,
Ele vai continuar operando na tua família. Ele vai continuar fazendo tudo o que Ele faz. Quando aprover a Ele. Mas nesta noite, a palavra do Senhor para mim e para você é: se entregue. Não seja durango de coração. Se entregue. Declare: Jesus, Tu és a razão da minha vida. Não adianta eu viver sem Ti. Eu vou ter momentos aqui nessa terra que vão: poxa, eu estou bem, vou viajar, vou passear, vou aqui, vou ali, vou comer isso, vou comer aquilo, Deus está me dando condições. Louvado seja Ele. Ele vai continuar fazendo isso. Como Jesus falou aos Efésios: vocês estão fazendo tudo o que eu acho que é correto. É isso mesmo, vocês estão aborrecendo aqueles que estão entrando, tentando fomentar iniquidade. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar o Senhor com este cântico.